Na costa oeste da Colômbia Britânica, no Canadá, fica a bela ilha de Vancouver. Lar da capital da província, Vitória, a ilha de Vancouver é a maior e mais populosa ilha ao longo da costa oeste das Américas. 6 homens estavam explorando a Cascade Cave de 91 metros de profundidade na ilha de Vancouver quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história deles. A ilha de Vancouver também tem um clima diversificado, com algumas das temperaturas mais amenas do Canadá. A temperatura em janeiro raramente cai abaixo de zero, e as temperaturas de verão podem atingir facilmente picos de 33 graus Celsius. O interior da ilha também possui montanhas significativas, semelhantes às típicas do restante do noroeste do Pacífico, e como resultado, existem grandes diferenças nas quantidades de precipitação em toda a ilha. No interior da ilha, em um ano, pode chover cerca de 6.650 milímetros, que é o máximo em toda a América do Norte, enquanto a ponta leste, na sombra da montanha, chove apenas cerca de 610 milímetros anualmente. Além disso, a maior parte dessa chuva cai durante os meses de inverno, enquanto a precipitação durante o verão equivale a menos de 1/5 da chuva durante o inverno. E se você já esteve no noroeste do Pacífico, provavelmente está familiarizado com os meses chuvosos da região. Nossa história de hoje começa na manhã do dia 5 de dezembro de 2015, quando Jason se despediu de sua esposa, Caroline, ainda no escuro. Naquele dia, ele estaria viajando 129 quilômetros a noroeste de sua casa, na cidade de Duncan, na ilha de Vancouver, para explorar uma caverna juntamente com 5 amigos. Ele saiu de casa naquela manhã, enquanto a chuva caía constantemente, como acontece na maioria dos meses de inverno no noroeste do Pacífico. Jason estava preparado para o tempo úmido, não apenas durante a viagem até lá, mas também para as condições dentro da caverna. Calçava botas longas de borracha, meias de neoprene, 3 camisas, macacão e uma jaqueta impermeável. Ele também comprou recentemente um capacete com lanterna fixa, apenas para esta ocasião. Até este dia, Jason tinha feito apenas 4 expedições a cavernas, e a caverna para a qual ele iria naquele dia seria mais desafiadora até então. Perto da cidade de Port Alberni, há uma caverna conhecida como Cascade Cave. Ela é perigosa o suficiente para que haja um portão trancado cobrindo a abertura, e a chave desse portão seja dada apenas a grupos que assinam renúncias, indicando que entendem os riscos em explorar esse sistema de cavernas. Além disso, a localização da caverna é mantida em segredo dentro da comunidade espeleológica, para garantir que as pessoas curiosas não se machuquem ao se aventurarem ou vandalizem as formações geológicas dentro dela. O interior da Cascade Cave tem cerca de 1,5 km de comprimento e desce a 103 metros abaixo da superfície da Terra. Também está cheio de túneis incrivelmente apertados e sinuosos, por onde mal pode passar um adulto por vez. Depois de sair de casa naquela manhã, Jason se encontrou com seus amigos, Andrew e Adam, que eram paramédicos, e Zack, que era chefe de cozinha e bombeiro voluntário. Juntos, eles foram de carro até Port Alberni, onde pegaram a chave da escotilha com a administração do parque, e se encontraram com mais 2 amigos, Matt e Taylor, ambos programadores de computador. Jason era o mais velho do grupo, com 43 anos, porém também era o espeleólogo menos experiente entre eles. Foi seu amigo Andrew quem apresentou Jason ao esporte, e se havia alguém que ele gostaria que fosse seu professor, esse era Andrew. Ele não era apenas um espeleólogo especialista, mas também trabalhou durante anos como guia em cavernas, uma combinação perfeita para explorações. Seu trabalho como paramédico também o tornava inestimável, caso algo desse errado durante a descida. De Port Alberni, eles dirigiram por uma trilha não mapeada na floresta por cerca de 1 quilômetro, antes de parar em uma pequena clareira. Depois de estacionar, eles fizeram um inventário de todo o equipamento de escalada, que incluía cordas, arreios, mosquetões e uma pequena escada que usariam para descer até a abertura da caverna. Eles também trouxeram um pequeno fogão de acampamento, comida, água e kits de primeiros socorros contendo uma manta Mylar. Se você nunca viu um desses antes, eles parecem um cobertor feito de papel alumínio e são excelentes para evitar que o calor escape.
Depois de verificarem todos os equipamentos, eles partiram para dentro da floresta, rumo à entrada da caverna Cascade. A entrada da caverna era apenas uma pequena escotilha de aço no chão que poderia facilmente passar despercebida por aqueles que não estivessem procurando especificamente por ela. Por isso, é fundamental estar acompanhado de alguém que já conheça sua localização. Eles chegaram à escotilha por volta das 10 horas e enfiaram a mão no pequeno buraco ao lado dela, com a chave, para abrir a fechadura escondida. Após isso, eles fixaram sua escada de alumínio perto da abertura e, em seguida, fixaram as cordas na entrada, que seriam seu único meio de entrada e de saída. Todos os 6 amigos desceram para a caverna, e então o último deles fechou a escotilha atrás dele e a trancou novamente. Com ela fechada, o último feixe de luz natural que adentrava a caverna agora havia desaparecido. A chave foi então amarrada na base da escada, porque se por acaso eles a perdessem, não haveria como reabrirem a escotilha e retornar da caverna por conta própria. Da superfície, a caverna desce 9 metros em linha reta até a primeira câmara. Agora, contando apenas com as luzes das lanternas de cabeça, eles deram a primeira olhada ao redor do abismo subterrâneo que seria seu lar pelas próximas horas. O interior estava frio e úmido, apenas alguns graus acima do zero, mas essa parte já estava prevista, então eles começaram a descer a passagem estreita da primeira câmara. Nessa passagem, em ambos os lados, existem pedregulhos irregulares, e o teto pingava água de toda a umidade que se condensava nas paredes. Conforme eles continuaram explorando, o chão com lama lentamente se transformou em um pequeno riacho fluindo pelo chão da caverna. Nos primeiros minutos, na altura do tornozelo, e depois até as canelas, enquanto se agachavam pelos túneis estreitos. Por volta dos 45 minutos após entrarem, Adam decidiu que não poderia ir mais longe. Ele havia torcido as costas algumas semanas antes, e toda a curvatura que a caverna exigia estava fazendo com que a dor voltasse. Ele disse adeus e boa sorte a todos, e então Matt se voluntariou para acompanhar ele de volta até a saída da caverna. Assim que o deixou lá fora em segurança, Matt trancou a escotilha mais uma vez, e em seguida juntou-se ao resto do grupo para continuarem a exploração. Pela próxima 1h30, eles abriram caminho lentamente pelas passagens estreitas, rastejando e se esgueirando pela lama. Dentro da caverna, o grupo seguia adiante com os integrantes sempre à distância de 30 metros entre a primeira e a última pessoa. Mas, na maior parte do tempo, eles mal conseguiam se ver, porque estavam obscurecidos pela rocha sinuosa. Eventualmente, eles chegaram ao primeiro ponto que torna a caverna Cascade única, que é uma passagem conhecida como Bastard Crawl. Este caminho de passagem é muito estreito e baixo. Para ser capaz de atravessar, é preciso rastejar ou passar engatinhando por ela. Também conta com uma inclinação acentuada para baixo, então você tem que se apoiar no chão e nas paredes, para não escorregar pela rocha molhada. Depois de saírem da Bastard Crawl, eles alcançaram a única grande cachoeira da caverna, conhecida como Double Trouble. A razão pela qual é chamado de Double Trouble é que o riacho que desce pela caverna até aquele ponto bate em uma rocha no topo da cachoeira, que a divide em 2 riachos. Os riachos, então, fluem 15,5 metros nas rochas em uma grande câmara abaixo. No topo da cachoeira, eles amarraram suas cordas e então, lentamente desceram pelas pedras molhadas e escorregadias até o abismo. O tempo todo, a água espirrava de ambos os lados enquanto eles tentavam evitar escorregar no ponto de apoio molhado. Enquanto Jason estava descendo, ele mal podia acreditar o quão forte seu coração estava batendo. Ele queria um desafio maior, e era exatamente isso que ele estava recebendo. Depois que todos finalmente desceram, eles se afastaram um pouco da cachoeira para se reagrupar e almoçar. Eles também notaram que parecia que a água que descia do Double Trouble estava ficando mais forte com o passar do tempo. Pouco antes das 13 horas, e completando cerca de 3 horas dentro da caverna, eles se sentaram, usando seu pequeno fogão para aquecer o almoço. Cerca de 20 minutos depois, eles terminaram o almoço e começaram a se mover novamente. Eles estariam no final de sua expedição em menos de 1 hora, porém, após andarem cerca de 90 metros do local de onde eles almoçaram, Zack começou a tremer de frio. Depois de 3 horas na caverna, o breve descanso foi o suficiente para o frio se instalar no grupo. Então, sabendo que eles estavam quase no fim da caverna de qualquer maneira, todos eles decidiram que estava na hora de voltar para casa, então deram meia volta e começaram a se dirigir para a saída.
O grupo refez sua rota até o Double Trouble e notou que agora o som da água era muito mais alto e visivelmente os riachos que percorrem os túneis estavam maiores. Matt começou a subir a cachoeira primeiro e na sequência viria Arthur. Então Jason, Zack e Andrew viriam por último, como espeleólogo mais experiente, garantindo que ninguém ficasse para trás. Havia também muito mais lama sendo levada para dentro da caverna, e toda essa lama extra estava grudando em seus pés enquanto caminhavam. A subida é sempre muito mais lenta do que a descida, e com a força da água que corria agora, era ainda mais difícil encontrar pontos de apoio na rocha. Depois que Jason atravessou o Double Trouble com sucesso, ele estava se perguntando como a água havia ficado muito mais forte tão rapidamente. Ele se questionou como o escoamento daquela leve chuva que viram ao entrar poderia estar aumentando tanto o fluxo dos riachos. Após a Double Trouble, Jason entrou no túnel com a água em seu estômago e começou a subir em direção ao Bastard Scroll. A água estava se chocando contra as paredes e espirrando em seu rosto. Com poucos graus acima do ponto de congelamento, a água era como gelo, tirando seu fôlego enquanto ele passava por ela. Depois de passar por um afloramento, ele entrou em outra passagem estreita que se dividia em duas. Ele parou por um segundo, sem saber para onde ir, e como não viu ninguém à frente, decidiu que seria melhor descer um pouco e perguntar a Andrew qual a direção correta. Quando ele desceu cerca de 4,5 metros, a água subiu repentinamente e varreu seus pés debaixo dele, derrubando-o de costas e submergindo-o completamente no riacho. Ele imediatamente tentou se levantar, mas por causa do jeito que a água estava fluindo, estava sugando-o para o fundo e seu corpo estava girando como uma rolha na passagem. Ele mal conseguia manter a cabeça fora da água e a pressão aumentava ao seu redor. Se ele não saísse rapidamente, a água o atiraria para fora da passagem e sobre o Double Trouble, em uma queda de 15,5 metros para as rochas abaixo. Ele tentou se mover, mas sua bota estava presa em algo, e a água gelada caindo sobre ele estava deixando-o extremamente com frio e drenando rapidamente todas as suas forças. Deitado de costas, ele sabia que precisava pedir ajuda, mas quando tentou, a água escorreu para dentro de sua boca, fazendo-o engasgar e ofegar. Depois de 5 minutos lutando na água gelada, pensando em sua esposa e filhos, ele conseguiu finalmente soltar um grito de socorro. Zack e Andrew, que vinham por último no grupo, finalmente o alcançaram e perceberam que Jason estava com sérios problemas. Andrew imediatamente entrou em ação e correu para onde Jason estava preso. Quando ele chegou lá, mal conseguia ver o rosto de Jason acima da corrente da água. Ele gritou para ele manter a cabeça acima da água e começou a tentar puxá-lo para fora, mas entre o espaço apertado e a água corrente, era incrivelmente difícil obter qualquer progresso. Jason também estava muito fraco neste ponto, e a água estava tão barulhenta que ele mal conseguia se comunicar com Andrew. Então, Andrew começou a gritar instruções específicas para Jason, guiando suas mãos e pés para posições estáveis, para que eles pudessem ajudá-lo e puxá-lo para fora. Quando eles começaram a puxá-lo para fora, porém, a água cobriu a cabeça de Jason e o forçou a voltar para o recesso mais uma vez. Eles recomeçaram o processo, com Andrew gritando instruções específicas e Jason lutando contra a torrente. Eventualmente, Andrew conseguiu agarrar seu braço e arrancou Jason para fora da correnteza da água. Quando Jason finalmente emergiu, ele estava ofegante e com os olhos arregalados, mal conseguindo pronunciar qualquer palavra. Embora já estivessem fora do pior, ainda estavam em contato com a água fria. Andrew encorajou Jason a continuar em movimento, mas ele estava em uma situação difícil e queria um momento para recuperar o fôlego. Andrew sabia que eles precisavam continuar se movendo, porque cada segundo passado na água era um segundo mais próximo da hipotermia, e o fluxo de água ainda parecia estar ficando mais forte a cada segundo. Finalmente, Jason conseguiu se manter de pé, e eles foram capazes de avançar para Bastard Scroll. Assim que ficou claro que Jason estava em um lugar seguro, Andrew disse a Zack para ficar com Jason enquanto ele subia para pegar seu kit de socorros. Cerca de 15 minutos depois, ele voltou com a sacola de suprimentos contendo o cobertor Myla e imediatamente envolveu Jason com ele. Ele disse a Zack que a água estava muito mais alta e correndo muito mais rápido. Então, mandou que ele apressasse o passo para se juntar aos outros em segurança na próxima câmara e contar o que aconteceu. Andrew também disse a Zack que se ele e Jason não estivessem atrás deles em 30 minutos, eles deveriam deixar a caverna e alertar a busca e salvamento.
Ele também sabia que se por algum motivo ele e Jason não pudessem sair andando daquela área, não haveria espaço suficiente para as 3 pessoas ficarem. Ele então usou o fogão a gás para aquecer um pouco a água e derramou nas roupas de Jason para aquecê-lo. Embora ele não tivesse um termômetro para realmente verificar, Andrew sabia que Jason provavelmente estava em estágio 2 de hipotermia. Estava tão frio que ele já havia parado de tremer, e toda a cor foi drenada de seu rosto. Felizmente, entre a manta aquecida e a água morna, Jason lentamente recuperou a cor e acabou se aquecendo o suficiente para poder tentar sair da caverna. De onde estavam, em circunstâncias normais, seria cerca de 1 hora de volta à superfície. Mas, quando começaram a escalar, tiveram que lutar contra a correnteza a cada passo. A seção final da Bastard Crawl tinha apenas um espaço de 10 centímetros entre o nível da água e o teto. Isso significava que eles não seriam capazes de rastejar por ela e manter a cabeça fora d'água. Com isso, Andrew sabia que eles tinham que voltar e esperar até que as condições melhorassem, ao mesmo tempo em que esperava que a água não subisse ainda mais e os submergisse totalmente na caverna. Depois de descer um pouco, eles encontraram uma saliência quase seca, projetando-se em um ângulo de 45 graus, com espaço suficiente para os 2 se sentarem. O riacho que atravessava a caverna borrifava a saliência na borda externa, e, portanto, Andrew mandou Jason ir para o outro lado para se manter seco. Andrew, então, se apoiou na borda também e se acomodou para a longa espera. Cavernas subterrâneas podem ter pequenos microclimas diferentes das condições na superfície. Dentro da caverna Cascade, a torrente de água corria tão rápido que estava realmente criando ventos na borda, e, eventualmente, a água havia subido tanto que estava a apenas alguns metros de onde eles estavam sentados. Já eram 18 horas e ainda havia 60 metros de subida. Com toda a chuva já seria difícil subir estando sozinho, e mais difícil ainda tendo que ajudar Jason enrolado sobre o cobertor de Myla. Também já se passaram 3 horas desde que Zack subiu e eles não tinham como saber se seus amigos realmente conseguiram ou não sair da caverna. Andrew sabia que era possível que o resto da caverna tivesse sido bloqueado pela água, ou alguém do grupo tenha ficado preso ou ferido, e era possível que ninguém tenha conseguido sair e nenhuma ajuda esteja a caminho. Porém, felizmente, o resto do grupo conseguiu sair da caverna, e, após dirigir por algum tempo buscando sinal nos celulares, eles finalmente conseguiram contatar as equipes de busca e resgate às 21 horas. As equipes chegaram ao local cerca de 45 minutos depois e entraram imediatamente na caverna para tentar alcançar os homens presos. Mas o nível da água estava muito alto e a correnteza se movia rápido demais. Eles só podiam esperar, torcendo para que a água não estivesse enchendo totalmente a caverna e que os 2 homens tivessem encontrado algum tipo de abrigo mais fundo na caverna. Dentro da caverna, Jason e Andrew mantiveram suas lanternas desligadas para economizar as baterias. Então, ficaram sentados na escuridão total, imaginando se alguém viria para ajudá-los a tempo. As horas se passaram e a água lentamente subia cada vez mais. Eles não conseguiam dormir, porque o ângulo de 45 graus em que estavam significaria que se não se concentrassem em manter o equilíbrio, escorregariam da borda e cairiam na água fria. Ao longo da noite, Andrew se comunicava com Jason a cada 20 minutos para garantir que ele não desmaiaria. E então, finalmente, às 5 horas da manhã, a água pareceu ter começado a baixar. Eles esperaram um pouco mais para se certificar de que era seguro, e então fizeram outra tentativa de sair. Depois de ficarem sentados exatamente na mesma posição por 12 horas e sem dormir, foi incrivelmente difícil se mexer novamente. Ao longo de 90 minutos, rastejando ou engatinhando e atravessando pontos com o nível da água até o peito, eles finalmente chegaram perto o suficiente da saída para ver algumas luzes fracas à distância. Eles chamaram os socorristas, e um dos socorristas gritou de volta para eles: "Eu amo vocês!" em puro alívio ao ver os 2 homens sãos e agora salvos. Depois de quase 24 horas presos na caverna Cascade, eles prenderam seus arreios na corda de segurança e subiram lentamente a escada de alumínio em direção à superfície. No verdadeiro estilo canadense, Andrew comemorou quando finalmente enfiou a cabeça para fora do poço de 9 metros. No ano seguinte, no dia 7 de maio, o mesmo grupo de homens voltou à caverna Cascade para recuperar alguns de seus equipamentos e para obter a redenção por sua tentativa fracassada. Eles estacionaram na clareira mais uma vez e seguiram para a escotilha de aço.
Desde a descida deles no ano anterior, nenhum outro grupo havia ido à caverna. Então, eles tiveram que limpar toda a sujeira que agora cobria a escotilha. Andrew se abaixou e destrancou a escotilha, como havia feito no ano anterior, porém, agora com um solo muito mais seco do que na última tentativa. Eles colocaram seus arreios, sua corda e a escada de alumínio mais uma vez, e Jason desceu de volta para a caverna que quase tirou a sua vida. Enquanto se moviam pela caverna desta vez, o fluxo torrencial do ano anterior era apenas um pequeno fio de água. Em vez de pedras molhadas e escorregadias, eles tinham pegas ásperas e secas, tornando muito mais fácil atravessar a caverna desta vez. Após a provação angustiante do ano anterior, dessa vez, o grupo conseguiu entrar e sair da caverna Cascade sem incidentes. Olá pessoal, meu nome é Guto e bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. Para quem chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, talvez queira conferir os outros vídeos da playlist Exploração em Caverna. Também vou colocar na descrição do vídeo real deste incidente. Andrew levava consigo uma GoPro em seu capacete, portanto, o resgate foi capturado pela câmera. O vídeo da correnteza de água que Jason estava preso é angustiante para dizer o mínimo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu realmente agradeceria se você deixasse um like e se inscrevesse. Nosso canal é novo e muitas pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritos. Isso faz com que o algoritmo do YouTube não divulgue os nossos vídeos semanais. Além disso, nosso canal ainda está em fase de criação, então precisamos do apoio de vocês para não sermos submergidos pela correnteza de vídeos curtos e virais que o YouTube está priorizando. De qualquer forma, muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo.